professor de História Geral do PVS, e durante esse período de quarentena, nós da equipe do PVS decidimos que seria interessante fazer vídeos para vocês, para ajudar no seu estudo durante esse período. E cada professor ficou com algum assunto para fazer um vídeo sobre. O assunto que foi incumbido a mim para esse vídeo é a queda do Império Romano e as invasões bárbaras, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente pensa, né, nessa questão é o que sustenta um império. Né? Porque para pensar o que vai levar à queda dele, a gente tem que primeiro compreender o que sustenta o império. E se você parar para pensar, todos os impérios que existiram na humanidade, todos eles ruíram, de alguma forma. Porque alguma coisa começou a quebrar dentro deles. Né? E existem basicamente o que a gente chama de pilares de poder. Né? É aquele que vai sustentar o déspota, lá, o rei, o imperador, etc. E manter aquele governo. Né? No caso do Império Romano seria o quê? Nós temos a economia, né? Que é importante, né? Manter a economia legal, para manter o bolso cheio, né? As pessoas pagas. Não você, nesse caso, a elite. Contanto que eles sejam bem, o império está de boas. O exército, é bom, né? Ter pessoas armadas para te matar e evitar que você tome o poder do déspota. É bem interessante, né? E geralmente é alguma coisa de controle mental. Que pode ser, por exemplo, a igreja, a mídia, entre outras coisas. Ou seja, algo que evite que você pense em tomar o poder ou não obedecer, por exemplo. E no Império Romano não era tão diferente. A questão é que, por exemplo, o que o Império Romano tinha como base de sua economia? A parte ocidental do Império Romano, né? As regiões da Europa, a Itália, etc. Eles tinha uma economia muito baseada na escravidão. Já a parte oriental, ela era muito mais baseada no comércio, por exemplo. Isso quer dizer o quê? Que para a economia girar, para eles se ter lucro, para eles poderem ter dinheiro, né, eles precisavam de escravos, que iriam plantar, que iriam fazer as coisas. E como se consegue escravos? A forma mais fácil é uma coisa que a gente chama de guerra. Ou seja, a partir de conquistas, a partir de dominação, você vai conseguir mais escravos. Mas para você dominar, para você guerrear, para você conseguir tomar novas regiões, você precisa de um exército. Você precisa pagar seus soldados, você precisa, né, mantê-los alimentados, equipados, etc. E, então você vai precisar de dinheiro. Isso já era um pequeno ciclo. Né? Você obtém escravos por meio de guerra, esses escravos dão lucro, você pode ter mais exércitos, mais soldados, para guerrear mais, dominar mais, obter mais escravos e continuar girando a economia. Só que isso... Você consegue perceber o probleminha nesse ciclo? Já que se alguma coisa acontecer com esse ciclo, se alguma coisa quebrar nesse ciclo, vai gerar algum problema, não? É uma coisa que acontece com o Império Romano. O Império Romano, durante séculos, ele vai começar a se expandir, se expandir, se expandir, até ele não conseguir se expandir mais. Sem conseguir se expandir, você não consegue obter mais escravos. Se você não consegue obter mais escravos, como você vai conseguir gerar dinheiro suficiente para manter seus exércitos e seus soldados, seus comandantes, gerir o Estado, etc. É bem difícil, né? Se você não tem dinheiro para isso, seus exércitos começam a ficar cada vez menos equipados, diminuir tamanho. Aí você pensa, poxa, então é isso que vai levar o Império Romano a cair? Não. Você ainda tem os outros pilares, né? E ainda em relação à economia, você tem também alguns outros problemas que a gente pode pensar. Que é, por exemplo, a corrupção, né? Quem diria? Se você colocar todo o poder na mão de uma pessoa,
pode gerar problemas quando você aumenta de tamanho. Você pensa o Brasil. O Brasil é enorme. O Império Romano era maior. E pensa aí, já é difícil controlar o Brasil. Todas as regiões e tal, evitar que exista corrupção, coisa do tipo. E aí nós temos várias tecnologias, como internet, rádio, vários sistemas de comunicação. Naquela época não existia nada disso. Então, quanto maior era o império, mais regiões isoladas e que mal chegavam às ordens existiam. Quanto mais longe do império você estava, mais difícil era ter o controle sobre aquela região. E mais fácil era a região ficar cada vez mais corrupta. E esse dinheiro acabava não indo, por exemplo, para as defesas e mais para, por exemplo, a casa do patrício que controlava a região. Ou o chefe, etc. Consegue ver onde isso vai levar também? Ok. Falamos um pouco sobre essa questão econômica. Vamos falar um pouco das outras questões. Então, eu falei sobre a questão do exército, que também é um elemento importante. Vamos lá. Se você está com problemas econômicos e você não consegue manter uns exércitos, isso vai gerar problema, né? E se os seus comandantes, por exemplo, decidem que tal tomar o poder para conseguir, também não é muito interessante, né? Se você não consegue controlá-los. Ou seja, durante esse período do Império Romano, né, do século 3, 4, houve muitos conflitos civis, guerras civis. Pessoas que queriam tomar o poder, etc. Ou seja, isso não é muito legal, né? Para se manter um governo estável. E por último, a gente fala, por exemplo, também da questão da religião. O Império Romano, ele nasce, né, com uma religião pagã, baseada na mitologia, na religião grega. Não o cristianismo, por exemplo. O cristianismo ele começa a se espalhar no Império Romano e isso vai gerar problemas para o Império Romano, que ele não era cristão. A primeiro momento ele massacra os cristãos e os persegue. Mas quanto mais eles vão ganhando poder, mais problemático fica. Até que chega o ponto, quase que no final do Império Romano, que eles adotam o cristianismo como religião oficial. Isso vai ser bom para o cristianismo, mas não bom para o Império Romano. O cristianismo consegue sobreviver, mas o Império ainda vai cair. Né? Um interessante filme para você compreender esses problemas que o cristianismo vai causar quando ele está se alastrando é um filme chamado Ágora. Okay? Agora, de forma básica, pense o seguinte, pense no Brasil. O Brasil é um país cristão, correto? E no nosso país ainda temos perseguição a outras religiões, como as religiões de descendência africana. Agora você imagina que do nada surge uma nova religião no nosso país, que tem um pensamento completamente diferente do pensamento não só cristão, mas de todas as outras religiões. E ela começa a se alastrar, sem parar. Tem novos adeptos a isso. E essa religião é contrária ao poder, ou seja, ao nosso governo. Isso pode gerar muitos problemas. Você consegue imaginar isso? Bem, e a gente chega no último ponto, que é justamente a questão dos bárbaros. O que é um bárbaro? A palavra bárbaro é uma palavra grega. Ela vem, basicamente, seria a pessoa que não fala helênico, não fala grego, que fala o bababá. Ou seja, que não tem o domínio da cultura grega. Ou seja, é uma palavra de origem xenofóbica. E, professor, o que é xenofobia? Bem, obrigado pela pergunta, aluno na minha cabeça. Xenofobia vem do grego xeno, estrangeiro, fobia, medo. Ou seja, medo de estrangeiro. A sociedade grega e romana, eles não gostavam muito de estrangeiros. Okay? E os bárbaros eram basicamente dezenas de tribos diferentes, povos diferentes, que começaram a imigrar ou foram conquistados pelos romanos. Um exemplo disso é os gauleses,
que foram conquistados por César, por exemplo. Mas no caso das invasões bárbaras que a gente está tratando aqui, são muitos povos de descendência germânica, como os visigotos, os godos, os saxões, por exemplo. E por que eles invadem o Império Romano? Na verdade, eles migram pelo Império Romano e isso causa também invasões, né? Essa migração, como você pode pensar, ela não foi necessariamente militar. Muitos desses povos, eles acabavam sendo entregados pelo Império Romano, como povos germânicos que foram utilizados pelo exército romano, pagos como mercenários pelo exército romano. Outros não tinham essa intenção muito pacífica. Vários desses povos, eles viam no Império Romano a sua salvação. Muitos desses povos estavam fugindo de um povo ainda pior, que é conhecido como os hunos. Os caras eram tão sanguinolentos, tão destrutivos, que fizeram dezenas de outros povos fugirem deles. E queimaram o Império Romano. Quase que sozinhos. Eram tidos como a escória da terra. Pelos romanos, obviamente. E um dos seus principais líderes, Átila, era visto durante seu período como basicamente o anticristo. Como um cara que ia trazer o apocalipse. Só para você ver como ele era uma pessoa legal. Então, esses diferentes povos que estavam tentando fugir, ou que estavam tentando achar terras e viver suas vidas, viam o Império Romano como esse farol gigantesco de riqueza e de oportunidade. E para conseguir isso, alguns iam de forma pacífica e outros nem tanto. As invasões se tornaram constantes. Como o Império Romano era nesse período ele era tão grande, ele não tinha como defender todos os seus territórios, nem tinha dinheiro suficiente para defender todos os seus territórios. E ele começou a abdicar de territórios cada vez mais na fronteira, até que finalmente os bárbaros chegaram às principais cidades romanas e o Império Romano foi se fragmentando e ruindo. Antes de sua fragmentação, o Império Romano se dividiu em dois, né? Que era o Império Romano Ocidental e Oriental. Por que se dividiu? Bem, porque o Oriental ele lucrava mais. Ele tinha mais dinheiro, ele dependia mais do comércio do que a escravidão, e a escravidão estava ruindo. Então, o Imperador Constantino, por exemplo, ele renomeia a cidade de Bizâncio como Constantinopla e coloca lá a nova capital do Império. Quando essas invasões bárbaras começam a ficar cada vez mais intensas e o Império Ocidental é destruído por completo em 1476, se não me engano, que é a última vez que Roma cai. Né? A cidade de Roma ela é tomada e tal. A partir então do século IV, né, o Império Romano Ocidental ele cai por completo e só o que sobra é o Oriental, que futuramente vai se tornar o Império Bizantino. Então, eu acho que isso é o básico que você deve entender. Precisando de qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês sempre podem nos encontrar na equipe do PVS. A gente está sempre de prontidão para responder. Se vocês quiserem mais conteúdo, informações, etc., vocês sempre podem falar comigo ou com os outros professores. Então é isso. Até a próxima, pessoal.